Hoje eu quero declarar portas abertas para a tua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que você tem desejado, tudo aquilo que você tem almejado da parte de Deus vai se cumprir na tua vida. Tem muita coisa boa chegando e é isso que eu quero meditar com você nessa palavra de hoje, na palavra do dia, para abençoar a tua vida, tá? Fica comigo até o final. Aqui é o Bispo Fabrício Dias. Nós vamos estar juntos aqui neste canal, porque esse canal é para abençoar a tua vida no nome santo de Jesus através da palavra de Deus, tá bom? A minha Bíblia está aberta aqui em 1 Coríntios 16, o versículo 9. Olha que palavra interessante. Ouça ela aí, reflita nela. Se você tem a Bíblia, puder abrir aí para você ler comigo, mas se não, preste atenção que Deus vai falar muito com você, tá bom? Diz assim, versículo 9 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Olha que interessante. Nós temos dois pontos aqui para meditar. Primeiro, Deus ele sempre vai abrir grandes portas para você. Deus sempre vai proporcionar que você possa ter acesso a muitas bênçãos. E essas bênçãos eu quero dizer aqui para você que está me acompanhando, que em todas as áreas. Esta bênção aqui é na área da saúde, essa bênção é na área espiritual, essa bênção é na área da família, a área financeira, são bênçãos em todas as realização de sonhos, tudo que você imaginar de coisas boas é o que Deus tem para você. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Quando a gente deseja isso, se isso está dentro do teu coração, por que a gente tem que desejar? Porque está escrito, né? Lá no livro de Isaías 1, o versículo 19, fala assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, há uma necessidade de você querer, há uma importância de você desejar. E quando você deseja coisas boas, boas notícias, milagres, portas abertas, Deus ele promete aqui nessa palavra que eu estou lendo para você que elas vão acontecer. Ele disse aqui, porque uma porta grande e grandes oportunidades para o trabalho, para a tua vida, vai se abrir. Isso é muito interessante, vai acontecer. Declara aí dentro do teu coração, fala assim, a porta vai se abrir. Fala aí, fala baixinho. Se você puder escrever até aqui nos comentários, seria muito bacana para mim ver que você está vivendo essa fé. Se não tiver como, só fala e declare assim, ali a porta vai se abrir, porque vai se abrir. Só que depois da vírgula e do ponto aqui, nós temos algo interessante. Diz assim, mas há muitos adversários. Então é natural que quando coisas abençoadas estão para acontecer, é natural que quando portas grandes, bênçãos grandes, elas se abrem, junto também o adversário se levanta. E por que o adversário se levanta? Para não concretizar aquela bênção. Porque a bênção ela chega. Uma coisa é a bênção chegar, preste atenção nisso, isso aqui é uma revelação dos céus para você. Uma coisa é chegar, outra coisa é ela se concretizar, ela se firmar. Uma coisa é você comprar o seu carro, outra coisa é você permanecer com ele. Outra coisa é você alcançar o emagrecimento tão desejado. Bispo, o médico falou para mim que eu preciso emagrecer para eu resolver isso na minha saúde. O primeiro ponto é eu emagrecer, bispo. Uma coisa é você chegar no emagrecimento, outra coisa é você permanecer ali. Ô bispo, eu quero prosperar. Uma coisa é a tua conta bancária, Deus abençoar, abrir portas, abrir caminhos e acontecer. Mas outra é você se manter ali, próspero, abençoado, progredindo. Então, eu e vocês temos que entender isso. O inimigo, ele sempre vai se levantar para quê? Para quando a bênção chegar, quando o milagre acontecer, o inimigo quer colocar dúvida no teu coração, que aquilo ali vai ser só por um tempo e daqui a pouco você vai voltar a estaca zero. Já viu muitas pessoas que elas dão um passo para frente, progrediu, aí de repente ela dá um para trás e muitas vezes ela não dá um para trás não, ela dá 2, 3 para trás. A situação dela depois, ela se torna pior do que era, pior do que estava quando ela estava precisando da bênção. Por que isso? Porque quando ela recebe, ela dá o passo para frente. Preste atenção aqui no que eu estou dizendo para você nessa palavra de hoje. Quando ela dá um passo para frente,
o inimigo ele vai se levantar, porque está escrito, ó lá, há muitos adversários. O inimigo vai se levantar para colocar dúvida, para falar que aquilo ali não vai ser sustentável, para falar que a enfermidade vai voltar no próximo exame, para falar que daqui a pouco a tua conta bancária já não vai estar daquele jeito, para falar que você não vai conseguir se manter com aquele carro. Você comprou a casa, realizou o sonho da casa própria, mas não vai se concretizar. Que o teu casamento está abençoado agora, mas daqui a pouco vai começar a ter brigas de novo. Que o teu filho se libertou, a sua filha se libertou, mas depois ela vai piorar. O inimigo ele vem tentar colocar dúvida. Aí entra a fé, aí entra a tua perseverança, aí entra o teu entendimento do que Deus tem proporcionado para você. Se você é uma pessoa com entendimento, você entende, não, essa bênção foi Deus que me deu. Está escrito que a bênção do Senhor, ela não traz consigo dores. A bênção do Senhor, ela não traz consigo, é muito forte, ó, aqui o livro de Provérbios, ó, eu vou ler com você aqui em Provérbios, ó. Se você tiver Bíblia, você pode abrir no livro de Provérbios, se não tiver, só preste atenção aqui. O livro de Provérbios, capítulo 10, ele fala sobre isso, sabe, que a bênção do Senhor, ele é bem claro, ele fala assim, ó, a bênção do Senhor, ela quando ela acontece, ela não traz consigo, vamos ler certinho o que diz, ó, versículo 22, né? Provérbios 10, 22 fala assim, ó, a bênção do Senhor enriquece. O que é esse enriquecer? Em todas as áreas. A bênção do Senhor enriquece a tua saúde, a bênção do Senhor enriquece o seu casamento. Quando fala enriquece aqui, não é só dinheiro, nós temos que ser espirituais. A bênção do Senhor, ela enriquece a minha salvação, ela enriquece a minha vida espiritual, todas as áreas, enriquece os seus pensamentos, a sua mente, né? Então vamos lá, versículo 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, ele não traz desgosto. Então quando Deus abençoa você, ele abençoa para você ser definitivamente abençoado. Ele abençoa você para você verdadeiramente se transformar na própria bênção e aquilo ali se concretizar. Ele disse para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele falou assim, ô Abraão, sê tu a própria bênção. Se transforme, ô Abraão, na própria bênção. É isso que eu quero que você seja a própria bênção, Abraão. Então o inimigo ele vai trazer, como nós vimos ali, uma porta grande e oportuna se abriu para mim. Só que há muitos adversários. O que isso você tem que entender, refletir e tomar posse nessa ministração aqui hoje, da palavra aqui comigo hoje? Você tem que entender o seguinte, quando Deus abriu uma porta para você, você recebeu uma bênção, você tem que se posicionar para aquela bênção ser sua. Você tem que se posicionar para aquela bênção você não retroceder, porque Deus já deu. Se está na tua mão, a partir da hora que está na tua mão, depende de você. Se você recebeu a bênção no teu casamento, depende de você. Eu ouvi hoje um pregador falando sobre casamento, achei muito interessante isso. Eu estava vendo ali nas redes sociais, eu vi um pregador falando, dando uma palestra sobre casamento, e eu ouvi um trechinho, achei interessante. Ele falou assim, ó, se todo casado, seja homem, seja mulher, se ele tratasse o seu casamento como se a pessoa tivesse ali a ponto de ir embora, tivesse no limite, ele faria diferente, porque toda pessoa quando está perto de terminar um relacionamento, ela está perto de tá com medo do companheiro ir embora, porque aí está arrependido, a pessoa muda, né? Ela é mais carinhosa, ela fala eu te amo, ela zela, ela dá atenção, ela tira um tempo para a família, tira um tempo para os filhos, tudo que era reclamação, ele tenta aplacar. Se nós, no dia a dia, agíssemos como se fosse assim, se nós agíssemos como se fosse dessa forma, mesmo estando bem, estando graças a Deus muito bem, você agir assim, você vai tratar muito melhor o seu casamento, e o seu casamento vai ser um casamento de sucesso, vai ser abençoado. Se você desse atenção para os seus filhos, da mesma forma quando talvez ele passou por uma enfermidade, quando você descobriu que ele estava com a cabeça virada, que você estava precisando de um milagre, se você desse atenção para aquele filho teu, como você dá quando ele está com um problema, você viveria muito mais abençoado com eles. É uma realidade. É igual a nossa vida com Deus. Se nós buscássemos a Deus, preste atenção nisso, se nós buscássemos a Deus como a gente busca quando a gente está precisando de um milagre, mesmo quando a gente está bem, imagina só, louvado seja Deus, a tua vida está tudo boa.
Você está com saúde, está tudo dando certo na tua família, tudo está acontecendo. Se desta forma que você está bem hoje, você buscasse a Deus e se empenhasse em fazer campanha, ir na igreja, ler a Bíblia, como geralmente nós fazemos quando estamos na prova, na luta, você passaria muito menos prova na sua vida, porque você já busca, já se empenha quando tudo está bem. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, portas grandes e oportunas vão se abrir, receba, tá? Porque muitas bênçãos vai chegar. Só que há muitos adversários aí, esse adversários que vai vir, já vai depender de você, porque quem vai entregar a bênção vai ser Deus. E o Espírito Santo que está com você vai te dar suporte para você resistir o diabo. Você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Você vai resistir o inimigo e ele vai fugir de você, porque Deus vai te dar a vitória. Então receba essa palavra hoje, essa foi a palavra do dia, que você seja abençoado, compartilha pelo menos aí com umas 10 pessoas e fala para as pessoas receberem essa palavra também. Se Deus quiser, amanhã eu tô aqui com você novamente, tá bom? Que Deus abençoe, coloca o nome da sua família aqui para mim estar orando aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe, até amanhã.